Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tempo de Cidadania. O nosso programa de hoje vai falar sobre educação na pandemia e para isso eu trouxe uma estudiosa que é professora. Muito bem-vinda ao nosso Tempo de Cidadania, Ana Clara Costa. Olá, bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui e eu acho que a gente pode bater um bate-papo, fazer um bate-papo interessante sobre esse tema tão importante nesse momento, né, nesses últimos meses aí que estamos vivendo. Muito bem, Ana Clara, antes de a gente começar a aprofundar um pouco nesse tema de educação e pandemia, conta para quem está acompanhando aqui no nosso programa qual é a sua experiência com a educação. Perfeito. Eu sou professora, sou pedagoga, atuo na educação básica, ensino superior, como professora, como gestora, desde 2004. Então, estive atuando tanto na rede de ensino privada como na rede pública, e isso me trouxe aí um leque de experiências no sentido de que dá para ver panoramas diferentes, né? Então, tenho atuado nessa área durante esses 17 anos, e tem sido muito bacana aprender sobre tudo isso. Ana Clara, como você tem uma experiência que vai do público ao privado, qual é a sua perspectiva de como se encontra a educação hoje nesses dois cenários que são distintos, com realidades totalmente divergentes? A gente tem, nem todo mundo tem acesso a um computador, nem todo mundo tem acesso à internet, e do outro lado temos mais oportunidades. Como é que você está vendo e avaliando esse cenário? Bom, vamos lá. É um tema, eu posso dizer assim, difícil de falar, porque a gente parte de perspectivas e experiências de cada um. A gente sabe que a educação, ela vai além de conteúdos, né? O que se aprende na escola ou nas aulas vão além de conteúdos, os alunos aprendem outras habilidades, né? De interação, de convívio, enfim, habilidades para a vida. E esse período de pandemia, ele tem sido desafiador, porque ele trouxe alguns impactos, né? Ele trouxe também necessidades, os professores, os pais, as escolas, todo mundo teve que se adaptar muito rapidamente, e também trouxe algumas necessidades, ou seja, nos fez pensar o que é que a gente precisa fazer para, digamos assim, amenizar esses impactos. Então, primeiramente, em relação às escolas, os professores e os pais, tivemos que aprender a utilizar os meios tecnológicos e, além de tudo, manter um contato com os alunos, né? Fazer um acolhimento, fazer com que eles se sentissem bem à vontade diante de uma comunicação não verbal, digamos assim, que é o meio tecnológico. A gente sabe que isso tudo requer dos professores e dos alunos um esforço muito grande, tanto cognitivo, porque eles precisaram aprender todas essas ferramentas de adaptação, né, de tempo, de gerenciar todas as suas atividades pessoais com essa demanda que veio para dentro de casa, e tem uma série de pessoas envolvidas nesse processo. De que forma? Por exemplo, em relação à rede privada e à rede pública de ensino, né? A gente percebe que na rede privada eles conseguiram mais rapidamente se adaptar a essa situação, com protocolos de biossegurança, nos períodos de cenário mais favoráveis, conseguiram retornar ao ensino presencial, com uma série de aprendizados, de novos comportamentos, né, de segurança, enquanto que ainda não conseguimos fazer isso na rede pública. Eu entendo que, para que isso aconteça, a gente precisa de toda uma movimentação que vai desde da esfera nacional até a local, por exemplo, do governo estadual, da equipe da Secretaria de Educação, dos professores, e também dos pais, né, da comunidade escolar. Então, isso ainda não foi possível de acontecer. Eu acredito que porque todas essas variáveis ainda não caminharam para que isso acontecesse. E, infelizmente, a gente acaba percebendo que essa desigualdade social, que já era vista anteriormente, antes da pandemia, ela acaba se evidenciando mais nesse período de pandemia. O que eu tenho percebido e tenho vivido também é que muitos professores, eles tentaram, estão fazendo ainda
da maneira como podem. Por exemplo, alguns fazem aulas online para aqueles pais que conseguem acessar, outros mandam áudios ou ligam para os pais, entregam atividades para que eles façam em casa, pedem para que os pais vão na escola pegar algum tipo de atividade, enfim, eles estão tentando estabelecer e manter um contato para que a criança não perca totalmente esse contato, mas a gente sabe que jamais vai ser como a aula em si. Então, existe um prejuízo grande para as crianças, né, que não estão tendo essas aulas durante esse tempo. O que vai precisar acontecer, e aí fazendo um link com o que eu falei, né, com as necessidades, o que é que a gente pode fazer a partir disso quando essas crianças voltarem para a escola, eles vão precisar fazer uma espécie de avaliação diagnóstica com todo mundo, ver o nível que todo mundo está, a partir disso, pensar em ações para trabalhar essas lacunas, né, essas necessidades, para que gradativamente os alunos vão alcançando e vão atingindo esses objetivos. Por quê? Ao mesmo tempo que eles estão deixando de trabalhar toda essa parte que a escola faz, dentro da situação de pandemia, estão aprendendo outras habilidades, como, por exemplo, a resiliência, né, a adaptação a situações novas, a gestão do tempo, o próprio relacionamento, né, que passou a ser diferente, passou a ser de um modo digital. Então, a criatividade, a gente percebe que de cunho emocional, a gente pode tentar desenvolver, a partir de todas essas dificuldades, essas habilidades, não somente com as crianças, mas com os professores, com os pais, e com todo mundo. Então, são perdas e ganhos. Ana Clara, muito interessante seu ponto de vista. Mas, assim, hoje temos uma polêmica no Estado, né? Temos aqui um sindicato dos professores que pede que o retorno dos professores à sala de aula aconteça depois da vacinação. Como é que, assim, sem entrar na polêmica, mas se você pudesse dar a sua opinião, porque a polêmica foge do controle, não é mesmo de nós. Qual é a sua opinião sobre esse retorno às aulas presenciais? Então, a minha opinião, eu acho super importante o retorno às aulas presenciais. Acredito que para que isso aconteça, como eu falei no início, um conjunto de variáveis, não apenas a vacinação é super importante e essencial, não só para os professores, mas para todas as pessoas, né, até porque a vida deve ser mais importante do que tudo. Mas, vamos lá, para que esse retorno aconteça, eu preciso reunir essas variáveis, que vai desde a preparação gradativa dos espaços, isso envolve a Secretaria de Educação, o governo estadual, até do macro para o micro, até chegar na escola. Então, a equipe gestora da escola, os professores, eles precisam passar por treinamentos, aprender novos comportamentos, a estrutura da escola precisa estar preparada de acordo com os protocolos que, em sua maioria, é de higiene, né, comportamentos de distanciamento, de separação de materiais. Então, sim, existe um custo, mas não somente o custo. Eu entendo que a aprendizagem de novos comportamentos é o grande desafio desse retorno. E, sim, a vacinação é essencial, uma vez que na escola, as crianças ainda pequenas, por serem crianças, elas ainda não sabem, como um adulto, por exemplo, ficar de máscara todo o tempo, ou manter a distância. Eles têm muito a coisa do toque, do abraçar, do pegar. Então, assim, a chance de contato é maior. Então, por esse espaço, por essa característica da faixa etária, se torna mais importante a vacina, né? Mas a vacina sozinha não é o principal fator, mas todas essas variáveis que eu falei. Eu considero o retorno das aulas importante, mas eu acho que ele deve acontecer com segurança. Ele não deve acontecer apenas, temos que voltar e vamos voltar porque a gente sabe dos prejuízos, mas ele deve acontecer de modo gradativo, que envolve o planejamento coletivo de todos esses membros que eu falei. A partir do momento que eu não tenho envolvimento de um desses membros, eu comprometo esse retorno, porque aí eu coloco ele diante de interesse particular de um ou outro, quando deve ser de interesse coletivo.
né? Então, eu particularmente participei de um retorno presencial na rede privada, que foi feito com muita cautela, né, com muito planejamento. Por outro lado, eu sei também das dificuldades, dos riscos, eles existem, né? Mas aí eu acho que deve-se existir a combinação de todos esses fatores, para que esse retorno aconteça de forma segura. E sim, a vacinação deve acontecer, até porque nós estamos falando de vidas, né? Então, para que os professores e alunos estejam seguros. Ana Clara, outro ponto que eu queria abordar, na verdade é uma consequência da pandemia. A gente já viu divulgação de estudos que falam dos prejuízos na educação de uma criança, de um adolescente, fala-se aí em décadas de prejuízo. O que se tem de concreto? O que pode acontecer com as crianças e jovens que não tiveram uma educação continuada? Eu acredito que esse prejuízo ele pode ser recuperado a partir do momento que se retoma as atividades. Quando se fala de prejuízo, se fala no seguinte sentido, do ponto de vista de desenvolvimento, né, de desempenho escolar, de desenvolvimento. Quando a criança vai para a escola, existe uma série de objetivos que ele precisa alcançar, objetivos motores, de linguagem, raciocínio lógico-matemático, de interação, de comunicação, estabelecer a rotina, né, a própria interação da criança com outras crianças, tudo isso. Todas essas habilidades são muito importantes. A partir do momento que eu quebro e eu deixo a criança, digamos assim, em stand-by de tudo isso, sim, ela vai ter prejuízo. É como se ela fosse começar da estaca zero, vai começar de novo. Provavelmente vai esquecer algumas coisas que estudou, vai ter que retomar. Então, se está num processo, por exemplo, de literacia, né, de alfabetização, ele vai ter que retomar de onde parou. E o mais interessante é que a gente percebe que as crianças ficam em níveis diferentes, porque o aprendizado deles nesse meio digital ou não, ele acontece em níveis diferentes. Tem criança que tem mais facilidade, tem criança que tem mais dificuldade. Então, bom, esses são os prejuízos. E o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, como eu te falei, é um mapeamento, é uma avaliação diagnóstica de todo mundo, para ver o nível que todos estão. A partir disso, planejar as ações. Então, eu vou precisar de suporte individual de acordo com cada necessidade. Tem criança que vai precisar de um suporte mais emocional, junto à família, porque, de repente, desenvolveu alguma questão de ansiedade, enfim. Tem criança que vai precisar de um suporte mais de aprendizagem, porque esse aspecto que eu falei, ele vai impactar na aprendizagem. Então, a criança que, por exemplo, ficou mal-humorada, triste, que teve todas essas consequências emocionais, até pelo próprio isolamento, isso vai repercutir diretamente na aprendizagem. Então, é um mapeamento, é uma análise individual de cada aluno e pensar em como recuperar isso de forma gradativa e ter a consciência que a criança vai precisar de tempo, né? A criança não, os alunos, eles vão precisar de tempo para gradativamente irem recuperando tudo isso. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo, leva tempo. Ana Clara, já estamos aqui quase no final dessa nossa entrevista, que passou super rápido, não é? Falamos aqui dos reflexos da pandemia na educação, mas assim, eu sei também que você tem um projeto de educação bilíngue. Conta pra gente como que deu isso, como está acontecendo na verdade. Então, eu trabalho com educação bilíngue há um tempo e na rede pública sempre tive esse desejo de levar isso para lá, que nada mais seria do que aprimorar o que já acontece, pegar o que tem de documento, estudar e tentar adaptar de acordo com as habilidades. Nós conseguimos iniciar no centro infantil, no município de Parnamirim, que se chama Jaci de Castro. Lá nós iniciamos uma prática bilíngue que acontece até hoje. As crianças estudam 2 vezes por semana, uma professora que faz parte da escola, que conhece a língua. A gente envolveu os pais, envolveu os outros professores. E a nossa ideia era expandir isso, era ver quais outros professores também conheciam a língua inglesa e poderiam trabalhar aquilo que eles trabalham na escola também nessa outra língua.
E esse projeto, infelizmente, foi pausado, né? A gente tem na rede municipal, na rede estadual, acontece as trocas de gestão, trocas de projetos, então a gente muitas vezes tem essa dificuldade de continuidade de alguma coisa. Fizemos também uma formação com os professores de língua inglesa do município, no caso do município de Parnamirim. Estávamos iniciando conhecendo as escolas, formando os professores para aplicar a BNCC, que ela traz aí um paradigma de língua inglesa como língua franca. O que é isso, língua franca? Entendendo a língua que pode ser usada por várias pessoas para fins de comunicação, ainda que não seja a língua falada naquele país. Então, eles trabalham, por exemplo, dimensão cultural, a reflexão linguística, não só aquelas habilidades que a gente estudava anteriormente, leitura, escrita, mas essas outras habilidades que a globalização proporcionou para a gente. Então, assim, a intenção é algum dia poder continuar, porque podemos, o que a gente precisa é somente a vontade. Nós temos professores que são habilitados, que precisam de formação, temos pais e alunos que gostariam de ter acesso a isso, é possível ser feito apenas com vontade, né, e colocando isso como prioridade, sabendo todas as consequências positivas que isso pode trazer para uma pessoa, né? Aprender outras línguas pode trazer um leque de oportunidades. Muito bem, essa nossa edição do Tempo de Cidadania com a professora Ana Clara Costa acaba aqui, passou super rápido. Ana Clara, muito obrigada por sua disposição e disponibilidade. Vou deixar aqui as câmeras e microfones abertos para suas considerações finais, se quiser trazer alguma mensagem, fique à vontade. Não, queria agradecer o convite de ver a todas as pessoas aí, famílias, professores, escolas, estamos juntos nesse momento. Eu acho que a gente tem que unir. Eu e outros professores temos participado e feito alguns treinamentos com outros professores, porque eu acho que é um momento mais do que nunca de compartilhar tudo o que a gente sabe, pegar a habilidade de cada um e ir para ver como a gente consegue ajudar. E adaptação a um novo cenário, para a gente tentar superar tudo isso e amenizar os impactos. Muito obrigada, professora Ana Clara Costa, muito obrigada a você pela audiência. Se inscreve no nosso canal para ver mais entrevistas como essa. Obrigada a todos e até a próxima. Tchau, tchau.